verdade começou naturalmente. Na verdade, eu gostava, meu interesse era a tecnologia. E na época, em 96, a internet veio para o Brasil e eu programava. Então, assim, algumas empresas precisavam de algum tipo de serviço. Eu tinha 16 anos de idade, na verdade. Não tinha muita gente técnica aqui e por entusiasmo eu aprendi. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com um empreendedor que abriu uma empresa de internet em 98 e aí em 99 eu já estava convencido, tinha acabado de entrar na faculdade e estava convencido de abrir o meu negócio. Então eu fui para essa área que era desenvolvimento de sites, era uma novidade. Então eu comecei a desenvolver sites, eu caí em comunicação 7, 8 anos depois. Hoje eu trabalho na área de comunicação porque eu gosto e porque assim, a tecnologia que eu trabalhava acabou caindo nisso, mas foi sem querer. Eu estudei economia por outros motivos. Na verdade eu fui visitar um tio de um amigo que chamou a gente nessa época de decidir profissões. Ele falou, olha, vocês querem vir conhecer o banco? Ele tinha 40 anos, tinha acabado de virar presidente do banco. Eu falei, quero trabalhar com esse cara. Ele falou, se vocês estudarem economia e engenharia, vocês acabam aqui. Eu falei, ótimo. E eu segui essa linha, mas sem saber que eu ia trabalhar com comunicação no futuro. Eu acho que foi em 2008, na verdade, que eu realmente decidi que a gente já tinha se desenvolvido como empresa de tecnologia, a gente desenvolvia sites, etc. E tinha alguns clientes que já pediam comunicação. É agora, a gente tem um site, mas eu preciso disso, preciso daquilo, eu preciso campanhas de relacionamento. E eu acabei gostando pessoalmente, fiz curso de especialização em marketing promocional, depois em incentivo de vendas, trade marketing. E aí chegou um dia finalzinho de 2009, que aí a empresa de tecnologia fazia comunicação e tecnologia ao mesmo tempo e eu dividia as duas. A DigiPronto, que era uma empresa de tecnologia, hoje ela é só uma empresa fornecedora de tecnologia para outras agências, ela não atende o cliente final. Está super específica e atende inclusive a Digi, que é o nosso segundo negócio, que é uma agência, hoje a gente chama de agência de engajamento, mas o objetivo é criar relacionamentos transformadores entre as pessoas e as marcas. Olha, se pudesse fazer diferente, na verdade, depois de estudar e etc., eu acho que percebi que eu perdi muito tempo me autofinanciando. Tipo, eu comecei sem nada, simplesmente com a vontade de fazer sites. Eu peguei uma salinha no escritório da minha mãe, que era no centro de São Paulo, e eu descia com os folhetinhos, faço site e distribuía, né? Em 99, todas as empresas sólidas que estavam no mercado, elas pegaram os maiores clientes que tinham no mercado, multinacionais que precisavam construir seus sites e tal, mas eu não estava preparado. Eu estava me autofinanciando, autoconhecimento, não tinha um grande executivo e etc. Então, eu imagino que essa é uma coisa que eu poderia ter feito diferente, é alavancado um pouco o negócio ou trazido um sócio logo de cara. Eu comecei sozinho. Bom, aí é uma coisa que eu teria feito diferente. Talvez teria, sim, estudado um pouco mais de comunicação, mas eu só descobri que eu gostava disso depois. E aí eu tenho estudado, continuo estudando para catch up, né? O objetivo do grupo, na verdade, a gente foi uma das primeiras empresas que era de digital, que resolveu se transformar num grupo, né? Separar os núcleos de negócios. Parece que isso virou uma tendência, né? Todas as outras concorrentes estão fazendo isso. E o nosso objetivo parece um pouco diferente dos outros, mas ao mesmo tempo é poder criar uma cadeia de valor autossustentável. Então, como eu falei, uma empresa, a DigiPronto, presta serviço para as outras empresas do grupo, criando a parte digital, e as outras têm a capacidade, a competência criativa, de negócios e etc. Então, hoje elas trocam negócios entre si muito, né? Elas se sustentam muito bem. No futuro, eu imagino que a gente vai ter o quê? Empresas criativas de negócios, então agência como a Digi, a Wecell, que é uma consultoria de e-commerce, e fornecedores, que são, por exemplo, a DigiPronto, que faz tecnologia, uma produtora de vídeo, por exemplo, para criar conteúdo para permitir esses relacionamentos da Digi ou da Wecell, seja lá, e uma de eventos para fazer também conteúdo. Então, empresas fornecedoras das outras e entrega para o mercado uma solução
de comunicação completa. A estrutura de grupo ela foi criada justamente para fazer, não necessariamente melhor, mas já diferente do que os conglomerados de comunicação fazem hoje. Hoje os grandes grupos de comunicação eles têm agências que competem entre si. E a gente foi criado para ser um conglomerado que se autossustenta. Por que isso? Esses grandes grupos eles se sustentam, especialmente no Brasil, com verba de mídia, que é basicamente uma porcentagem do que se investe em mídia, em compra de veículo, etc. E esse modelo, com o digital, ele está sendo quebrado. Então a agência do futuro, no nosso ponto de vista, ela tem que ser uma agência sustentável, os custos têm que ser enxutos e tudo mais. Então esse é um diferencial muito grande do grupo e também de outras empresas de digital, E essa competência de uma empresa fazer o trabalho que sustenta o da outra, etc., também permite que o cliente realmente tenha aquela experiência de full service, mas sem ser de uma empresa só. Então assim, ele está falando com uma empresa que tem 3 presidentes, são 3 empresas com 3 presidentes diferentes, cada um focando em desenvolver melhor o seu próprio negócio. Então não é uma empresa dizendo, eu faço isso, faço aquilo, faço tudo isso, Não. Só no mercado de digital a gente sabe que tem mais de 3 mil concorrentes e nascem empresas o tempo inteiro. A gente teoricamente compete com garotos e etc. Não é exatamente assim. Então sim, é competitivo, mas óbvio, a gente tem know-how, compromisso, já tem processo, isso diferencia a gente, obviamente, mas aí entra um problema, que é um problema de mercado de trabalho. A gente realmente se mata por profissionais de tecnologia, programadores, por exemplo. Então você pega pessoas nem formadas, mal ou recém-formadas, recebendo salários de sênior, atuando como sêniores, mas com experiência, obviamente experiência de júnior ou no máximo pleno. O maior desafio, a Digi é as 2 empresas de tecnologia do grupo, elas são muito não só competitivas, mas elas são horizontais, então tem pouquíssima hierarquia. Então você pega, às vezes, oportunidade para garotos de 25, 26 anos de trabalhar com grandes marcas, super bem dirigidos, a gente tem bons gestores. Então, tem gente fazendo coisas que nunca fariam com tão pouca experiência para grandes marcas, grandes clientes e coisas que você vê na TV, vê na mídia e tudo mais. Então dá um pouco de orgulho e o pessoal gosta de estar trabalhando com a gente por isso.